Que a paz do Senhor esteja nos nossos corações, que a paz do Senhor esteja nas nossas mentes, que o Senhor venha nos conduzir os nossos pés em direção a Ele, que o Senhor venha conduzir as nossas mãos em direção a ações que venham glorificar o Seu nome, que o Senhor venha conduzir a nossa vida. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Isaías, versículo 26, ele diz assim, versículo 3, ele diz: Tu guardarás em perfeita paz todos os que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Versículo 4, ele diz: Confiem sempre no Senhor, pois Deus é a rocha eterna. Aleluia, Pai. Pai, nós queremos neste momento, nessa noite, Pai, nos colocarmos, Senhor, diante de Ti, Senhor. Eu e a igreja Asta, Senhor. Cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Queremos dobrar os nossos corações diante de Ti. Queremos dobrar, Senhor, os nossos desejos diante de Ti. Queremos dobrar, Senhor, os nossos pensamentos diante de Ti, Senhor. Senhor, queremos colocar, Senhor, todo sonho e projeto, Pai, que está no nosso coração. Queremos colocar sobre o nosso coração, depositar, declarar essa paz sobrenatural que excede todo entendimento, Pai. Porque como Tu diz na Tua palavra, que Tu guardarás em perfeita paz todos aqueles que confiam em Ti. Pai, se existe algum de nós que estamos aqui, Pai, que estamos com falta de confiança, se existe algum de nós que estamos aqui, Senhor, que estamos tristes, talvez desanimados, talvez nos sentindo desamparados, e por causa disso, Pai, não estamos confiando em Ti, Pai. Nós queremos Te pedir, Senhor, nessa noite, que o Teu Espírito Santo de Deus venha nos direcionar para o lugar certo. Que o Teu Espírito Santo de Deus venha nos trazer para esse lugar de volta a paz sobrenatural que excede todo entendimento. Pai, em nome de Jesus, queremos Te pedir perdão essa noite por deixar a preocupação, por deixar a ansiedade, a preocupação com amanhã, a preocupação com o que eu vou fazer, como eu vou fazer, roubar, Senhor. A paz está em Ti, Pai, em nome de Jesus. Queremos colocar o nosso coração, Pai, teimoso, Senhor, que insiste em tentar descobrir, encontrar formas, Senhor, de agir, que insiste em tentar, por Ele mesmo, Senhor, pensar em possibilidades para resolver o nosso problema. Sendo que a melhor resposta para os nossos problemas, para qualquer problema, é estar em Ti, Deus. Todo e qualquer problema que cada um de nós possamos enfrentar, pouco importa qual seja, de falta financeira, de uma falta de saúde, de uma falta de paz, de uma falta de alegria, de uma falta de coragem, de uma falta de esperança, tudo isso nós podemos encontrar em Ti, Deus, em nome de Jesus. A Tua palavra diz, ela garante que todos aqueles que estão em Ti encontram a paz. Senhor, nós queremos ficar neste lugar. Não deixa a ansiedade nos roubar, nos tirar deste lugar. Não deixa a ansiedade, a tristeza, Senhor, a decepção, Pai, nos roubar deste lugar, como filhos de Deus, nesse lugar que o Senhor nos plantou. A Tua palavra diz que quando Tu ressuscitou, a primeira palavra que Tu disse foi que a paz esteja convosco. Que a paz, a minha paz esteja convosco. Pai, não nos deixa o diabo roubar, não nos deixa a ansiedade roubar esta paz de estar em Ti, Pai. O Senhor guardará em paz, em perfeita paz, todos aqueles que em Ti confiam e aqueles cujos propósitos estão firmes em Ti, Pai, em nome de Jesus. Senhor, é verdade que às vezes nós perdemos a paz porque estamos fazendo propósitos, desejos, vontades que não estão de acordo com a Tua vontade. É verdade que às vezes a paz ela foge porque estamos indo por um caminho direcionado pelos nossos pés, pelos nossos corações e não direcionados pela Tua palavra. E nós queremos Te pedir, Deus, em nome de Jesus,
Vem nos falando ao nosso coração. Vem trabalhando ao nosso coração, nos trazendo de volta, Senhor, a esse lugar de obediência, a esse lugar, Senhor, de rendimento, de rendição a Ti, Deus, em nome de Jesus, porque não existe outro lugar que nós possamos ficar. Nós somos criados para viver neste lugar de dependência a Ti, Pai, em nome de Jesus. Nós somos criados nesse lugar para se render a Ti, Deus, em nome de Jesus. Nós somos criados, Senhor, com esse espaço reservado nos nossos corações a Ti, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, que os nossos pés sejam direcionados não pelos nossos corações, mas pelo Teu coração. Que os nossos pés sejam direcionados, Pai, pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra diz que as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz. A Tua palavra diz que elas ouvem a Tua voz. E nós somos Tua ovelha. Nós somos Tua ovelha e ouvimos a Tua voz. Senhor, eu sei que Tu nos atrai para Ti, porque diz a Tua palavra, com laços de amor Tu nos atraiu, Pai. Pouco importa quão longe nós fomos. Pouco importa quão longe nós fomos até com os nossos pensamentos. Às vezes estamos num lugar fixo, num lugar onde não mudamos de endereço, mas os nossos pensamentos estão longe em outro lugar. Traz de volta, Senhor, os nossos pensamentos a esse lugar de paz. Traz de volta, Senhor, a este lugar, Senhor, na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Traz de volta, Senhor, esse lugar de paz, porque paz é contrário, Senhor, ao medo. Senhor, todas as vezes que o diabo quer nos tirar da presença do Senhor, todas as vezes que o diabo quer nos tirar desse lugar de paz, ele vai colocar situação para nos levarmos a ter medo, a nos levarmos a ser inseguros, Pai, a nos levarmos a desconfiar de Ti, da Tua palavra, desconfiarmos de quanto Tu é bom e quanto Tu já foi bom para as nossas vidas. Pai, nós queremos dizer, Deus, em nome de Jesus, como igreja, cada um pessoalmente, nós rejeitamos esse espírito de medo em nome de Jesus. Nós rejeitamos esse espírito de medo em nome de Jesus, porque a nossa vida, ela é firmada em Deus. A nossa vida, ela é firmada na paz. Ele nos chamou, Ele nos resgatou e Ele está conosco durante essa caminhada. Agora nós dizemos, pela autoridade que há no nome de Jesus, espírito de medo, sai agora em nome de Jesus. Espírito de medo, parte em retirada em nome de Jesus. Espírito de timidez, parte em retirada agora em nome de Jesus. Oh, espírito de medo, talvez até hoje você estava alojado aqui nos nossos corações. Talvez até hoje você estava alojado aqui na nossa mente, conduzindo, controlando o nosso destino, mas o nosso destino é conduzido e controlado pelo Senhor. O nosso destino é conduzido pelo Espírito Santo. Nossos pés são levados pelo Espírito Santo de Deus. O nosso ouvido ouve a voz do nosso pastor. Enquanto estamos nesse lugar de pastoreado, enquanto estamos sobre a Sua mão, essa paz vem sobre nós porque a certeza de que estamos protegidos. Essa paz vem sobre nós porque seremos nutridos, seremos alimentados, seremos protegidos e seremos bem direcionados. Oh, o medo não tem mais poder sobre nós. O medo não tem poder sobre nós. Em nome de Jesus. Que todo lobo que quer se passar por cordeiro, que todo sentimento que quer se passar por uma falsa paz, mas que é um medo, em nome de Jesus, caia por terra. Tem pessoas sendo enganadas, achando que isso aí não é medo, é só segurança. Não é segurança não, queridos, é medo. Esse inimigo tem que ser desalojado hoje em nome de Jesus. Há nomes colocados na tua mente, há nomes colocados no teu pensamento, mas na verdade é tudo uma mentira, um engano. Há um espírito de medo como um lobo numa pele de cordeiro. Você não faz isso porque isso é sabedoria não falar com essa pessoa. É sabedoria não dar passos largos, não, querido, isso aí é medo. E o diabo está fazendo de conta que é Deus, fazendo de conta que é sabedoria, mas na verdade é um espírito de covardia e de medo.
Mas essa voz vai ser cortada hoje em nome de Jesus. Essa voz do espírito do medo que tem direcionado o teu povo, que tem acovardado o teu povo, vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Nós não nascemos para temer a homem, nós nascemos para temer a Deus. Nós temos uma obrigação. Ou eu temo o homem ou eu temo a Deus. E nós nascemos para temer a Deus. Nós nascemos para temer ao Deus Todo-Poderoso, não à situação, não ao diabo, não a ter medo com os outros como os outros temem. Cuidado, porque existe uma pandemia de medo. Medo do futuro, essa guerra se levantando, o povo tudo morre de medo. Cara, se eu e você morrer, vamos para o céu encontrar Jesus. Eu não preciso ser levada por essa invasão do espírito do medo. Eu e você estamos seguros na sombra das suas asas. Eu e você estamos seguros na sua presença. Eu e você estamos seguros, em paz estou. No controle está o Senhor. Oh, pantera xalabarassori. Yante carabarachore, siribarabarasori. Senhor, nós não fomos chamados para ser influenciados, mas para sermos influenciáveis, aqueles que influenciam os outros, Senhor. Mas antes de influenciar as outras pessoas, eu preciso eu mesmo ser influenciado por Ti. Eu preciso eu mesmo passar tempo nesse lugar de quarto, nesse lugar de secreto, para que eu possa ser cheio desse Espírito de Deus. E quando eu saio do meu quarto, quando eu saio do meu lugar secreto, eu vou influenciar os outros. Eu vou libertar os outros, mas primeiramente Deus, no seu secreto, Ele me libertou. Primeiramente, no meu secreto, no meu momento de oração, Ele quebrou essa chaina, quebrou e tirou esse bandô que estava aqui nos nossos olhos, que andava só pelo ouvido. Oh, Jesus! Essa é a imagem que Deus me dá essa noite. Tem pessoas que estavam cegas espiritualmente. Estava só ouvindo os barulhos, é tiro aqui, é tiro acolá, que nem perdido no meio, que nem cego no meio de tiroteio. Estava só ouvindo vozes. Cuidado com as vozes que tu está ouvindo. Cuidado com as vozes que tu está ouvindo. São vozes do inimigo querendo te desorientar, querendo te amedrontar. Aleluia. Às vezes nós escutamos uma voz que na verdade é o inimigo distorcendo dentro da nossa mente para que nós possamos ter medo. E eu e você precisamos dar fim a essas vozes. Aquilo que o diabo tá contaminado o mundo, você não pode se contaminar, porque você tem um outro espírito. Você lembra aqueles espias que eles estavam ali, eles nos veem como gafanhotos, como pequenininho, e nós também nos vemos assim. Quem disse para eles que os inimigos viam ele como pequeno? Queridos, quem disse para você que você é pequeno diante do diabo? Eu e você somos pequenos diante do diabo quando nós estamos sozinhos. Isso é verdade, isso é fato. Mas quando estamos em Deus, é o diabo que tem que ter medo de nós. É o diabo que tem que ter medo, porque esse espírito de covardia não vai mais atingir em toda a história de Israel. É sempre esse espírito de covardia. Saul, o grande guerreiro, no meio, diante do Golias, ele se tremeu de medo. Porque não estava levado pelo Espírito do Senhor. Deixou-se o espírito da intimidação e do medo falar dentro dele, porque ele se sentia pequeno. Porque ele se sentia forte, talvez fisicamente, mas não era forte espiritualmente. Ele mostrou covardia naquela situação. E eu e você somos levados por um outro espírito. Eu e você somos levados por um outro espírito. Eu creio que Deus está deixando dias de batalha na nossa vida para mostrar quem realmente está dentro de nós. Para mostrar qual é a voz que está conduzindo o maior de nós. A maioria de nós estão pensando que está sendo conduzido pela voz do Senhor, mas na verdade é a voz do medo. E não avança, não sai do lugar. O pensamento vai para lá, o pensamento vai para cá, que nem folha seca no outono, voa para lá e para cá. E não se fica em lugar nenhum, porque o medo está sempre conduzindo a mente. O medo está sempre conduzindo os pensamentos e não sai, não se finca e fica para lá e fica para cá. Rianamasuridesh. Ricancho braço elas.
Deus está trazendo uma cura para as nossas mentes, para pensamentos indecisos, pensamentos vacilantes, pensamentos duvidosos. Acorda de manhã cheio de fé, acorda de manhã cheio de coragem. Eu vou vencer qualquer gigante, o gigante que se levantar perto de mim. Eu estou cheio de coragem, mas quando é no meio do dia, eita Deus, eu estou com medo. Senhor, tem um gigante ali. Ei, chega de viver instável. Deus está trazendo estabilidade para você. Pouco importa de manhã, de tarde ou de noite, o gigante que vier diante de ti, se você estiver cheio desse Espírito Santo de Deus, cairão todos eles por terra. Oh. Se você não observar o seu pensamento, se você não tomar a sério aquilo que você pensa, se você não tomar a sério aquilo que você está meditando, vai viver em derrota. Vai viver com medo, vai viver somente na vergonha. Mas começa a vigiar o teu pensamento, começa a organizar, a filtrar. Esse é de Deus, eu deixo. Esse aqui não é de Deus, porque Deus não me deu espírito de medo nem de covardia, mas de coragem, de audácia e de equilíbrio. Esse aqui pensamento eu aceito, esse outro eu não aceito. Se você não se levantar uma guerra hoje contra os teus pensamentos, tu vai viver sendo soprado pelo vento da provação. Tu vai viver para lá e para cá pelo vento da dificuldade. Como folha seca que sopra para onde o vento vai. Vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Aleluia. Ó Espírito Santo. A tua palavra diz que tu nos deu uma nova mente. A tua palavra diz que tu nos deu a mente de Cristo. Queremos ter essa fé hoje, Pai. Nesse dia de hoje. Para tomar posse para as nossas vidas. A mente de Cristo me pertence. A mente de Cristo é para mim. A mente de Cristo, uma mente nova, renovada, transformada, restaurada, curada. É para mim. Que todo espírito de perseguição, que todo espírito, pensamento de perseguição, todo mundo me persegue como se fosse uma síbria. Não, não é para mim. Isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu rejeito esse espírito de perseguição. Eu rejeito esse espírito de perseguição. Queridos, Deus quer trazer paz à tua mente. Deus quer trazer paz ao teu coração. Mas hoje Deus está falando muito sobre a mente. Se você que tem autoridade não cortar essas vozes que está dentro do teu espírito, ninguém pode fazer. Porque Ele deu autoridade para cada um de nós. Para nos levantarmos e rejeitarmos essas vozes. Não é Jesus que vai fazer por você. O que Ele fez, Ele já tinha que fazer. Ele morreu na cruz para nos dar uma nova identidade e uma nova mente. Mas cabe a mim e a você tomar responsabilidade e não mais viver como chacota na mão do diabo. E não mais viver sendo humilhado pelo diabo. E o diabo rindo da minha e da sua cara. Porque começou com um pensamento que ele deu. Parece que é sem intenção. Sabe aquele pensamento silencioso que atravessa o seu espírito e você nem percebe? Você está ali tão distraída que não percebe que o diabo enviou uma seta no seu pensamento. E porque, preste atenção, queridos, olha isso. Porque você está tão distraída, você aceita aquilo ali para você. É por isso que a Bíblia diz, estejam vigilantes. Deus está falando muito sobre a distração aqui. Porque talvez, numa hora que você não está nem esperando, o inimigo vai jogar uma seta e você, porque você não reagiu, não percebeu, você toma essa seta como verdade. E você medita naquilo ali. É o lobo no meio com pele de cordeiro. É uma voz que talvez você pensa que é uma voz de Deus, mas que é uma voz do inimigo. E só tem uma intenção. O diabo não está preocupado se ele vai destruir o outro. Ele está preocupado em destruir a mim mesmo. Pode ser um pensamento para pecar, para fazer mal a alguma outra pessoa, mas o diabo, a vontade dele mesmo é destruir
aquela pessoa que recebeu a seta. Ou seja, eu que recebi. Com as minhas atitudes. Mas a destruição, ela vem para mim. E é isso que o diabo, que o Deus quer hoje, nessa noite, que nós possamos ser livres desses pensamentos. Que nós possamos ser livres desses pensamentos de condenação. De conspiração. A palavra é essa, muito clara no meu espírito. Pensamento de conspiração. Todos conspiram contra mim. O mundo inteiro está conspirando contra mim. Queridos, cuidado. Porque isso é uma estratégia do inimigo. Para destruir a nossa vida. Pai, em nome de Jesus. Nós queremos declarar que a nossa mente é uma mente de paz. Nós queremos declarar que a nossa mente é uma mente renovada, restaurada, transformada e curada. Nós queremos declarar e receber pela fé que o teu sangue, Jesus, purificou a nossa mente. Que o teu sangue, Jesus, como diz a palavra, que foi, purifica os nossos atos antigos, os nossos pecados. Purifica também a nossa forma errada de pensar. O sangue de Jesus purifica a nossa forma errada de pensar. Talvez você está focalizado tanto em uma coisa, talvez essa coisa você diz, eu não consigo vencer, eu não consigo vencer, eu não consigo vencer. E Deus diz assim, tira os teus olhos da dificuldade e põe teus olhos para mim. Deus está cortando um fio hoje que te leva a pecar. Deus está cortando um fio de uma sedução que te leva sempre a cometer as mesmas coisas, a pensar sempre as mesmas coisas. A pensar sempre de uma mesma forma. Você já tentou estratégia, querido, isso é espiritual. Isso é quebrado espiritualmente. As coisas naturais se tratam naturalmente, mas as coisas do espírito se trata espiritualmente, com jejum, com oração, com declaração, pelo poder, e se toma posse pela fé. Eu vejo pessoas cansadas, porque estão sendo massacradas pelo inimigo. Estão sendo, posso dizer a palavra certa, porque essa que vem no meu coração, estão sendo humilhadas. E Deus, ele diz, chega desse tempo de humilhação. Chega de humilhação. Mas a partir de hoje, você vai se levantar e vai usar, preste atenção, abra os seus ouvidos. Aquele que tem ouvido, ouça a autoridade que eu dei a você. Chega de desprezar a autoridade que está dentro de você. E não pense para o outro, pense para você. A autoridade que você tem que começar a aprender é usando para você. Antes de querer ser bênção para os outros, eu preciso começar a colocar em prática para mim mesmo. Eu preciso usar dessa fé para mim mesmo. Eu preciso usar dessa fé para pequenas coisas. Antes de querer curar câncer, vai curar uma dor de cabeça, uma alergia, uma dor do cotovelo, uma dor no joelho, eu sei lá em quê, mas começa para você mesmo. E você vai criando fé pouco a pouco. Deus, ele não diz que tem que ter uma fé muito grande, não quer dizer, ele diz que tenha fé. O poder está na fé, não é se ela é grande ou se ela é pequena. Só que eu e você, e é uma distração, eita, Deus é forte. Mais uma vez é uma distração do diabo, porque enquanto a gente está querendo ser usada por os outros, a gente está morrendo de vergonha com Satanás nas nossas vidas. Porque estamos mais centrados em ajudar os outros e esquecemos de usar aquilo que Deus tem para a nossa própria vida. Pai, em nome de Jesus, que esse espírito de distração possa cair por terra em nome de Jesus. Que possa ser quebrado e destruído essa distração nas nossas vidas. Que nós possamos nos focar a Ti, nos focar no Teu Espírito, nos focar na Tua força que está dentro de nós, querido. Tudo que eu e você precisamos está onde? Dentro de nós. Ele não vai dar mais nada para você nem para mim. Porque quando Deus ele nos chega pedindo algo, Ele sabe que Ele já depositou anteriormente, no dia que Ele criou a mim e a você, tudo que você vai precisar hoje. Mas será que eu e você vamos cavar? Será que eu e você vamos tomar um tempo para ir buscar dentro de nós, ou seja, no nosso espírito, que tem o Espírito Santo? Veja bem, eu não estou falando de eu e você como capacidade, mas do Espírito poderoso que está dentro de nós. Então, tudo que Ele está pedindo para você hoje não é nada impossível. Porque Ele já te deu.
Só que você está tão distraída para fazer uma coisa, para fazer outra, para fazer isso. Eu vou salvar isso, eu vou salvar aquele, eu vou salvar aquele outro. Eu vou fazer... E você, querida? E eu? Isso não é egoísmo, não. Isso é uma estratégia do diabo. Coloca os olhos nos outros e tira os olhos de ti. Cuida de você. O médico, se ele está doente, ele nem vai trabalhar. Ele precisa estar bem para atender os pacientes, para cuidar, para dirigir, para falar o remédio. Vai dar até o remédio errado se estiver doente. Cuide de você. Cuide da sua mente. Isso não é errado você parar um tempo e cuidar de você. Não é errado você se focar por um momento, agora esse momento agora, depois eu oro pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão, pelo meu tio, pelo meu marido. Eu oro, mas tem momento que eu me focalizo comigo, porque eu preciso. Eu preciso estar curada se eu quiser dar uma boa palavra para o meu filho. Agora se eu oro só para o meu filho esquece de mim. Aquilo que Deus está querendo fazer em mim, através do meu filho, não funciona. Concentre-se em você. Concentre-se em mim, eu preciso concentrar em mim, você se concentrar em você. E vai chegar um tempo em que eu e você vamos orar pelos outros. Vai chegar momentos na nossa vida, sempre temos que ter esse momento reservado só para mim e Deus, e você e Deus. Porque é de lá que vai fluir tudo. Mas não fuja deste lugar de presença. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque Tu és um Deus bom. Tu és um Deus de promessa. Tu és um Deus que prometeu e cumpre toda e cada promessa com 5 amém. Todas as vírgulas, todos os pontos, tudo vai acontecer. Mas queremos ser colaboradores dessas promessas. Não queremos só ser daqueles julgadores que dizem, Senhor, não está acontecendo, não aconteceu, não vai acontecer. Queremos ser colaboradores. Queremos ser aqueles que vamos andar, Senhor, juntamente contigo, sabendo que é o Senhor que está dirigindo a nossa vida. Queremos ser aquele Pai que talvez a gente nem vai entender. Vai ter momentos que a gente nem vai entender, vai andar pela fé, mas esse momento que a gente não entende, Tu está treinando a nossa fé. Tu está treinando a nossa fé para andar pelo Espírito e não pela carne. Tu está treinando a nossa fé para andar não pelo que vejo, mas pelo que creio. O Teu Espírito está sendo fortalecido em cada um de nós. O Teu Espírito está criando raízes em cada um de nós. Oh Deus, como Tu é maravilhoso. Como Tu é perfeito. Senhor, não deixa essa palavra se perder nos nossos corações. Não deixa essa palavra, Senhor, ser desperdiçada, porque Deus, Tu és um Deus que não desperdiça nada. Quando Tu fez aquele milagre dos pães, dos peixes, no final que sobrou, Ele disse, junta tudo. Tu não é um Deus de desperdício. Nós desperdiçamos a Tua maravilhosa palavra. Nós desperdiçamos aquilo que Tu nos dá tão precioso todos os dias, como a Tua palavra pela manhã. Nós desperdiçamos, Senhor, quando Tu nos chama para orar e nós desperdiçamos o nosso tempo com outras coisas em vez de buscar passar tempo contigo. Mas o Senhor não é assim. O Senhor não desperdiça. Queridos, e o Senhor vai aproveitar cada um de nós. Essa palavra que Deus diz. Cada um de nós vai ser aproveitado por Ele. Ele não desperdiça nada do que está acontecendo na minha vida e na tua vida. Tudo o que está acontecendo na minha e na tua vida, Deus está usando para nos fazer crescer. Deus está usando para que eu e você possamos crescer em fé, crescer. Porque chega de crente menino. Chega de crente mimizento. Chega de crente que aconteceu, fica chorando. Não, cara, isso está concorrendo para mim. Merci, Senhor, porque Tu está concorrendo para a minha vida, está concorrendo para o meu crescimento, está concorrendo para o meu fortalecimento, está concorrendo para a minha maturidade espiritual, está concorrendo para que eu seja maduro quando a promessa chegar. Eu não sei vocês, mas aquela palavra da mulher de Ló, Samicao, esse meu dia, porque eu nem estava pensando em falar aquilo ali. Quando eu sentei, Deus trocou e falou, você vai falar sobre isso. Ela não morreu em Sodoma e Gomorra, mas ela morreu depois que saiu de Sodoma e Gomorra. Será que muitos de nós não estamos mortos? Será que muitos de nós não estamos, Deus liberou a gente das trevas do mundo, mas a gente ainda está com um coraçãozinho ali no mundo?
E quem diz coraçãozinho no mundo, a gente pode falar dos desejos do mundo, mas será que a gente não está com medo? E esse medo que está envolvido o mundo, seduzindo o mundo, também não está seduzindo a gente? Medo do futuro. Medo das promessas do Senhor não se cumprir. Em nome de Jesus. Que esse fio de medo possa cair por terra hoje, em nome de Jesus. Queremos viver as promessas do Senhor para a nossa vida. Queremos viver, iremos viver, não somente nós, mas também os nossos filhos. Iremos viver as tuas promessas na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, não nos deixa. Espírito Santo, faz como aquele anjo que pegou Ló, e puxou ele porque ele estava hesitando. Puxa-nos, Espírito Santo. Tira-nos desse lugar. Tira desses lugares, Senhor, que estamos ali prostrados, hesitando. Eu faço, não faço, vou, não vou, dou, não dou, sirvo, não sirvo, amo, não amo, creio ou não creio. Espírito Santo, pulsa-nos. Espírito Santo, empurra-nos. Espírito Santo, empurra-nos a crer de verdade, sem titubear, sem desistir, sem ter medo. Empurra-nos a esse nível de fé, a crer que Deus proverá a ponte para eu passar. Deus proverá a ponte, queridos, para você passar. Talvez você queira, Senhor, como é que eu vou nadar ali? Senhor, como é que eu vou nadar? Eu não sei nadar. Querido, creia, vá avançando, porque aquele povo tinha um mar na frente dele, aquele povo tinha um rio na frente dele. E Deus proveu, o povo passou em terra, em pé seco. Eles não fizeram nada. Eles só marcharam e eles passaram. Para de ficar pensando como é que o Senhor vai agir. Para de ficar meditando sem dormir à noite, como isso, como aquilo. Para! Que essa voz que está perturbando você, te trazendo muitas possibilidades, seja cortada agora em nome de Jesus, porque isso não é Deus. Em nome de Jesus. Se for por uma ponte, vai ser pela ponte. Se for nadando, vai ser nadando. Se eu não sei como eu vou passar do outro lado, eu só sei que eu vou passar. Tu pode abrir o mar, tu pode fazer uma ponte, tu pode pegar um helicóptero para me colocar do outro lado, tu pode me aprender a nadar, porque eu não sei nadar. Eu só sei que eu vou passar. Como eu não sei, eu vou chegar do outro lado. Mas eu vou dormir em paz. Eu não vou me preocupar. Porque Deus te passará para o outro lado. Querida, eu não sei quem está precisando passar para o outro lado. Eu não sei quem está preocupado para a próxima etapa da sua vida, mas Deus disse, eu abrirei o caminho. Como? Não é o seu problema. Te preocupa de se concentrar em passar. Como? Você está querendo saber demais. Você está querendo controlar Deus. E manipular a Deus. Pai, em nome de Jesus. Obrigada por esta palavra. Obrigada por esse entendimento. Obrigada porque sabemos que nós não estamos só nessa travessia. Obrigada porque sabemos que o Teu Espírito está em nós. O Teu Espírito está nos aprofundando cada vez mais e mesmo que não percebemos, Tu estás ali conosco. Mesmo que não vemos ou sentimos, o Teu Espírito está nos levando. É o Teu Espírito que está nos guiando. Não é o espírito do medo. Não é o espírito da preocupação. Não é o espírito da ansiedade. Que essa ansiedade seja, querido, esmagada hoje em nome de Jesus. Porque a ansiedade não glorifica o nome do Senhor. Mas a fé glorifica o nome do Senhor. Cada vez que você perguntar como é que eu vou fazer, e se corte essas vozes, corte os fios dessas vozes, pela fé que você tem no Senhor. Aquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, vai ficar contigo até o dia de te entregar ao Pai. Porque Ele disse na sua palavra, eu nunca vos abandonarei. Eu estarei sempre com você, até o final dos tempos. Oh Espírito Santo, obrigada pela Tua paz na nossa mente, no nosso coração. E obrigada pela certeza de que tudo aquilo que nós vamos fazer, Tu já preparou o fim.
Tu já preparou a vitória, já preparou a cupa da vitória, a taça da vitória. Nós queremos tomar posse dessa verdade para as nossas vidas, Pai. E sermos influenciados por Ti, para que, uma vez influenciados por Ti, possamos influenciar os outros, Pai. Que seja na nossa casa, que seja no nosso trabalho, onde quer que nós vamos. Somos influenciados por Deus, para depois influenciar os outros. Em nome de